Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Kelly, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao Sussurro. Eu sou terapeuta holística, sacerdotisa, taróloga e cartomante e hoje a gente vai falar aí com o signo de Libra, tá? O oposto complementar de Libra é Áries, a leitura de Áries já está disponível no canal e essa semana são energias que fazem referência ao eclipse, tá? Não só ao eclipse, mas também a lua nova em aquário, o eclipse em aquário, lua nova em aquário e o sol tá no signo de peixes, tá? Entramos ontem também no novo ano chinês, tá? Saímos do ano da cobra, que é a transformação, a reorganização, é sobre troca energética, limpeza, soltar os apegos para entrar no ano do cavalo, né? O ano do cavalo é ano de ação, de movimento, tá? E de alinhamento. Então, é a energia do eclipse. Ela vai perdurar aí por em torno aí de uns 6 meses. Tem bastante tempo, tá? Porque demora para outro evento como esse acontecer. Esse evento de ontem, né? Que aconteceu ontem, é um evento bem raro, tá? Porque são várias manifestações em conjunto, né? Então, aconteceu há 60 anos atrás. Aí quem tiver interesse vai buscar aí saber o que há 60 anos aconteceu, qual foram os acontecimentos marcantes há 60 anos atrás, tá? Vai tornar se repetir agora, tá? Então a gente tem bastante situações que vão acontecer no meio político, no meio coletivo, como política, saúde, educação. Teremos vários acontecimentos aí a nível global, tá? Então, assim, há 60 anos, o que foi que aconteceu há 60 anos nesses níveis, né? Interessante, tá? Lembrando também que é uma leitura coletiva, intuitiva e canalizada. Não vai ressoar com todo mundo por ser uma energia coletiva, tá? Aqui o tarô, ele pega várias energias. Lembrando que essa leitura ela pode ressoar para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter em Libra, tá? Ou onde Libra foi importante no seu mapa astral. É importante que você saiba suas casas astrológicas, tá? Aonde também o eclipse ele é pontual para você, tá? Porque não é só uma energia de liberdade e de ruptura que esse eclipse vai trazer, tá? No sentido tanto coletivo, mas também no pessoal. Aí no pessoal é sobre você, tá? Então é interessante que você saiba aí onde que esse eclipse afeta vocês, tá? Vou deixando aqui os recadinhos, porque depois no meio da leitura eu esqueço. Para leituras particulares, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Também posso trazer referências aqui de outros signos. Na leitura é importante que você ouça, né, as leituras que esses signos fazem referência, porque vão trazer mais clareza, tá? Às vezes a sua mensagem não está no seu signo solar, mas está na sua lua, tá? Ou está na sua Vênus, ou está na sua Júpiter. Por isso que é interessante a gente ir aonde esse signo faz referência, tá? Eu tenho bastante referências no meu mapa astral em Libra, como outros signos também. Então a gente sempre tenta aqui, né? Como é uma leitura coletiva, também pode falar comigo. Bom, vamos trazer aqui a energia para a mesa, tarô, anjos e ancestrais, tá? Obrigado por fazerem parte aqui, tá? Da família Sussurro. Quero agradecer aí, tá? Obrigado por todos os comentários, eu leio todos. Às vezes não respondo porque não dá tempo de responder todos, porque eu tenho outras atividades também. E tento
colocar aqui no canal, tô tentando, né, conciliar meus afazeres com as leituras aqui no canal, né, para não ficar nenhum signo faltando, tá? Deixa eu ver o que mais que eu precisava falar aqui antes de tudo. Lembrando, minhas leituras são um pouco longas, então se você estiver aqui com pressa, essa leitura não é para você. Porque essa leitura aqui, ela busca não trazer entretenimento. Aqui não é sobre especulação, fofoca por fofoca, tá? Aqui é um trabalho espiritual que tem como finalidade aconselhar, direcionar, trazer alertas e aqui uma orientação para você na sua vida carnal aqui, tá? Então eu não tô aqui para passar tempo, tá? Então por isso, perdoem o barulho, é por isso que as leituras são um pouco mais longas, tá? Então vamos lá para a sua leitura. Libra, mesa aberta para Libra. 5 energias, vamos saber aqui sobre o que a espiritualidade, o tarô quer falar com vocês. Libra, eclipse, fevereiro 2026. Já abrimos a sua leitura com um oráculo, né? Sobre orientação com o espiritual. O oráculo, ele é o tarô, ele é um oráculo, o jogo de búzios é um oráculo, o jogo de ossos é um oráculo, o atendimento com um guia espiritual dentro de uma casa de fé, o guia em terra, ele é um oráculo, tá? Então, deixa eu ir arrumando aqui as cartas. O oráculo é sobre você esperar aqui, tá? Por uma informação importante que vem do espiritual, e essa informação pode vir através de revelações por sonho, uma conversa com um guia, uma orientação através de um jogo, uma informação através de um jogo, intuição. Você vai precisar estar, novamente, perdão pelo barulho, minha rua é um pouco movimentada, né? E como o feriado já passou, tá voltando à rotina normal, né? Então aqui é sobre uma informação que vai chegar para você através da espiritualidade. A carta da montanha tá pedindo para você manter a sua posição e é sobre não mudar de plano nem de estratégia, tá? E saiba que você é mais esperto e poderoso do que você imagina. Mantenha-se firme. A montanha fala sobre obstáculos, né? Então se mantenha firme diante de algum obstáculo e você tem esperteza o suficiente para sair de qualquer tipo de... você é estratégico, você sabe usar, né, de inteligência para você sair de qualquer dificuldade, tá? O cavaleiro é sobre você ser corajoso. A viajante. Aqui é um pedido para você se mover aqui, tá? Mantenha-se firme, mova-se em uma nova direção. Você é esperto, é estratégico, uma informação chega para você através do espiritual aqui, te orientando aqui, sabe? Sobre algo.
O observador das estrelas está falando sobre você ter uma visão mais elevada, tá? Aqui é sobre você ir além das limitações. É sobre você acreditar que é possível, né? O que é equilíbrio aqui? Está enxergando uma dificuldade, né? Aqui tá pedindo para você ser corajoso. No fundo do deck, o que está em oculto, eu gosto de sempre explicar, o que está no fundo do deck é sobre aquilo que está acontecendo sem o seu conhecimento e sem a sua permissão até, pode ser, se estiver envolvendo terceiros, tá? Mas é algo que está sendo movimentado sem que você saiba ou perceba, sem a sua eu não diria a sua vontade, porque na maioria das vezes tem um movimento oculto do espiritual que você não está enxergando para resolução de alguma coisa. Mas quando não é positivo, sim, pode ter aqui coisas, interferências sem o seu consentimento, sem a sua permissão, se é algo no sentido negativo, tá? Então aqui assim, siga a voz da sua alma, que está pedindo para você escutar a sua espiritualidade, escutar o seu eu interior, tá? Pois existe propósitos maiores diante de algo aqui, tá? A lua no fundo do deck é sobre você anotar mensagens intuitivas. Essa carta, se eu não tiver enganada, caiu para Sagitário ou para Gêmeos, um dos dois, tá? É sobre você entender, Gêmeos, é sobre você entender o que está no caminho, tá? A senhora, aproveite o crescimento e colha. Aqui existem sementes sendo plantadas, então é hora da colheita. E guardião da direção, escolha do caminho. O comerciante, energia de Exu aqui na mesa, tá? Troque energia para criar abundância. O universo está te apoiando aqui, tá? E o universo está operando sobre a lei de causa e efeito, tá? Coisas kármicas aqui. Espírito da raposa, confie no seu talento, confie em você em tempos difíceis, tá? Então ouça a sua espiritualidade, ouça seu eu interior, tá? Baralho cigano, vamos clarificar aqui. Então, saiba que tem o espiritual aqui. Enquanto eu vou embaralhando aqui, a gente vai conversando sobre o que já tá na mesa, tá? Tem aqui uma mensagem que chega através do espiritual, de um guia. Eu vi aqui Exu presente, tá? Te pedindo para você se manter firme aí, seja corajoso aí, tá? Você vai precisar se mover numa direção diferente aqui e você vai precisar enxergar além do que os seus olhos carnais estão vendo, pois existe aqui um propósito maior, tá? No oculto, você sabendo ou não sabendo aqui, o espiritual tá se movimentando porque tem algo maior, tá te direcionando porque tem algo maior. A necessidade de você enxergar além do que está se apresentando. Saiba que é possível sim, você aqui se livrar de alguma dificuldade, tá? E o espiritual, ele está te orientando, ele vai te orientar, ele vai te mostrar o caminho, né? Porque nós temos aqui
Anote tudo que o espiritual tá falando, vai servir como guiança, tá? Ele está te direcionando no caminho. Aqui a necessidade de troca, tá? Com o espiritual. Aqui o espiritual tá esperando aqui uma comunicação aqui entre você e ele sobre trocas aqui, trocas justas até, tá? E o espiritual ele tá agindo. Então precisa trocar de energia. É sobre manifestar criação e abundância. Então, quando a gente fala para troca de energia, às vezes você vai precisar acessar, tá? Outras energias ou acessar algo na espiritualidade, pode ser guias, tá? Mestres aí espirituais, para que você possa, ou até mesmo é sobre mudança energética sua, tá? É sobre um pensamento, um padrão, tá? Alguma crença. Então é nesse sentido. Baralho cigano. Vamos clarificar. O oráculo, por gentileza. Mensagens espirituais. Corte a cigana, corte a cigana. Sobre o que são essas mensagens, por gentileza, sobre o que são essas mensagens. Espere por uma informação. Qual é essa informação, por gentileza? A raposa com 9 de paus. Aqui é sobre estratégia, né? Observação. No fundo do deck eu tenho a estrela. A estrela é o espiritual, né? O que tá no oculto aqui é ajuda espiritual aqui, tá? Aqui é sobre uma... Aqui, lembre que a raposa, ela é audaciosa, ela é vigilante e ela ataca na noite, ela não ataca durante o dia. Então, eu vou trazer para o campo material o ataque, por exemplo, de uma raposa a criações, porque ela come ovos de galinha, né? Vocês, quem é do meio rural, de roça, eu fui criada na roça, então eu sei disso. A raposa, ela come os ovos, pintinhos até, mas ela ataca mais ovos mesmo à noite, criações, né, pequenos, né, animais pequenos à noite. Por quê? Porque ela passa, ela fica em observação e ela ataca à noite, onde tá todo mundo descansado, despercebido, né? E aqui é sobre você se proteger de ataques, porque aqui existe ataques, tá? Se proteger de ataques, e aqui é sobre colocar limites, tá? Aqui, mesmo que você esteja cansado de algo aqui, há necessidade de coragem. Olha aqui no centro da sua leitura, o cavaleiro falando, levanta a tua espada, aqui, coloque limites e coloque proteção aqui, mesmo que você esteja cansado, tá? Mesmo que você esteja cansado de lidar com esses desafios aqui, que já estão até se prolongando, que o espiritual tá falando, né? Que já existe por um tempo longo. A montanha tá na mesa falando sobre obstáculos, sobre desafios. Então, há necessidade de você proteger a sua energia, colocando limites pessoais aqui, tá? E
proteger aqui as suas conquistas, tá? Coragem aqui é manter-se de pé mediante as dificuldades e persistir, apesar de você já estar, mesmo que você esteja ferido, tá? É sobre perseverança, tá? É sobre não desistir, tá? É sobre continuar, tá? Pois a vitória tá chegando, tá? E a finalização, a conclusão de algo aqui está mais próximo do que você imagina. Então aqui é sobre estratégia, a espiritualidade vai trazer informações, pode ser até essa leitura aqui já ser a informação que você precisa, tá, Libra? Sobre colocar limites, sobre algo, alguém, uma situação, tá? Aqui, e proteger aqui, tá? A sua energia, porque aqui alguns de vocês podem estar sofrendo ataques energéticos, então é necessário você proteger a sua energia e proteger aquilo que você quer, o objetivo, as suas conquistas. É sobre realmente não deixar que ninguém se coloque entre você e aquilo que você deseja, tá? A carta das montanhas, por gentileza, você é mais esperto e mais poderoso do que você imagina. A carta dos peixes é um rei de ouros aqui. No fundo do deck, um 10 de ouros com os livros. A estrela. Aqui, Libra, você precisa proteger aqui o teu material, né? Proteger aqui o seu financeiro, tá? Porque algo vem na sua direção que vai trazer para você estabilidade financeira, vai te trazer um pouco de praticidade. Então, através dessa estabilidade financeira, você alcança aqui abundância, alcança fluidez, né? Alcança liberdade. Lembra que a gente falou que as energias do eclipse é sobre liberdade. Então você, Libra, aqui alcança aqui liberdade através da tua abundância, da tua prosperidade, da fluidez financeira. Algo vai fluir aqui, tá? Aqui é sobre maturidade, esperteza, maturidade, trabalho duro que vai ser recompensado, tá? Então aqui você precisa ser estratégico, colocar limites, preservar a sua energia, porque uma abundância aqui, uma estabilidade financeira, um sucesso financeiro, um projeto aqui. Se a gente está falando sobre um relacionamento, proteger e colocar limite aqui sobre um relacionamento, proteger esse relacionamento, tá? Um projeto, um estudo, uma mudança aqui, tá? Precisa ser protegida. Tem invasores aqui, tá? Observando. À espreita, esperando uma oportunidade aqui, tá? Por isso é que a montanha, a carta dos peixes,
cruzando com a montanha é sobre se manter firme aqui no caminho, num propósito, tá? Você pode mudar o modo como você vai fazer tal coisa. E aí você muda a direção. Você não muda o foco de onde você quer chegar. Você muda como você se direciona a isso, tá? Você muda a rota, mas o foco continua o mesmo. Às vezes é mudar mudar o jeito de como você está fazendo alguma coisa, mudar o seu olhar, a sua perspectiva, a sua percepção sobre algo. Mas aqui é sobre se manter estratégico, é sobre estratégica e proteção aqui, porque existe alguém aqui, o espiritual está te avisando, tem uma observação, alguém está te sondando, tá? Uma energia aqui, ela é oportunista, porque a raposa, ela é oportunista, ela espera o momento certo de ela atacar. Cavaleiro. Seja corajoso. A carta da torre. A carta da torre, cruzando aqui com um 6 de espadas, me fala muito sobre a reconstrução de algo. No fundo do deck eu ainda estou com os livros aqui no fundo do deck. É sobre algum conhecimento que chega para você. Aqui tem uma clareza que chega para você sobre alguma dificuldade, sobre alguma coisa, tá? Existe uma solução aqui diante de alguma perca, diante de algum esgotamento, de alguma dificuldade aqui, né? Existe aqui a reconstrução de algo aqui. A torre fala sobre a mão do divino, uma interferência divina, né? A torre é sempre a mão do divino, auxiliando aqui. Aqui é barulhento a rua, viu, gente? É sobre a espiritualidade aqui, ela te chamando para uma reflexão profunda sobre os acontecimentos, tá? É sobre... Aqui pode indicar que a necessidade de se voltar para dentro, analisar as coisas, tá? É sobre construção, é sobre planejamento, tá? É sobre a hora de fortalecer. Lembra que eu falei? Aqui algo precisa ser protegido e colocado limite, tá? É sobre fortalecer aqui a você e o seu mental, o seu emocional e o seu espiritual aqui, tá? Para que você aqui não permita essa interferência. O viajante se mova numa nova direção, se mova numa nova direção. Se mova numa nova direção. A viajante parou. As flores com a rainha de espadas. No fundo do deck, a cobra. Aqui é sobre uma surpresa, tá? Que tem a ver com uma mulher. No fundo do deck eu tenho a cobra com uma rainha de paus, que
pode ser do signo de Sagitário, Áries ou Leão, tá? Eu tenho aqui a carta do caixão, a carta da árvore, um Ás de espadas, um Rei de espadas, o cavaleiro, 6 de ouros, um coração, um Ás de paus aqui com aliança, Ás de copas aqui com o homem. A lua tá aqui de novo, coisas ocultas aqui no seu caminho, tá? Tem Exu aqui trazendo alerta sobre uma mulher aqui, uma surpresa. Aqui a necessidade de você se mover numa nova direção aqui. Alguém é como se o espiritual dissesse aqui que algo precisa ser movimentado de uma forma diferente, porque alguém aqui já sabe dos seus passos, então é sobre alguém ser pego de surpresa, tá? É sobre alguém ser pego de surpresa. Aqui alguém precisa ser pego de surpresa. Que alguém precisa ser pego de surpresa, precisa ser surpreendido, ou vai ser surpreendido com algo aqui, tá? Aqui também eu vou colocar todas as nuances aqui, e aí vocês vejam o que é que faz sentido, tá? Aqui também tem a questão de você obter clareza, tá? Porque a Rainha de Espadas é alguém inteligente, com intelecto muito aguçado, tá? Intelecto aqui muito aguçado, então aqui eu tenho um casal na mesa, eu tenho um rei, uma rainha aqui de espadas, tá? Tem bastante gente na sua energia, interessante, viu? Tem bastante gente na sua energia. Bastante gente mesmo na sua energia. As nuvens, né, fala sobre confusão. Aqui você vai se movendo numa nova direção, você vai usar de inteligência, esperteza, tá? E é você obtendo clareza sobre algo aqui, é sobre tomada de decisões lógicas aqui, sabe? É quando você não deixa o seu emocional falar alto, mas você deixa a sua razão aqui. De novo, essa rainha de espada é sobre colocar limites, estabelecer limites, e esses limites precisam estar claros. Alguém aqui, na energia de vocês, precisa entender de forma clara até onde é permitido se chegar, tá? É sobre ser franco, verdadeiro, tá? Aqui, mesmo que a experiência tenha sido dolorosa ou que a experiência seja dolorosa, essa comunicação seja dolorosa, ela precisa ser objetiva no intuito de você cortar aqui uma confusão. A comunicação aqui precisa ser clara e objetiva e honesta. Aqui vai necessitar até de uma fala afiada sobre o que é e o que não é. Entendeu?
É sobre você ter confiança aqui nas suas decisões, tá? E de novo, eu escuto aqui, defina limites e esses limites precisam ser firmes. Porque aqui é a necessidade de se proteger. Aqui você precisa proteger o seu emocional e o seu mental. Então aqui há necessidade de uma situação, de uma postura um pouco mais fria, um pouco mais distante, pois você precisa limitar o seu espaço. Aqui tem gente invadindo o seu espaço. Às vezes a necessidade de uma honestidade mais brutal, tá? Quando se fala de alguém aqui, uma comunicação, uma fala mais brutal, mais cortante, mais ríspida, mais fria, tá? Mesmo que isso de certa forma seja doloroso, porque é necessário, porque senão aqui alguém não entende, tá? Que alguém não entende que tá sendo invasivo, tá? Que está atravessando um limite estabelecido. Alguém aqui precisa entender que não tem permissão nem para adentrar na sua vida pessoal e nem na sua vida espiritual, interferir energeticamente, que eu tô falando, tá? Tarô, observador das estrelas, sobre enxergar além dos limites, é saber que é possível algo aqui, né? O que é possível aqui? Tarô, por gentileza, espiritualidade. Os ratos. Os ratos cruzando com 7 de paus. É sobre resistência, tá? É sobre determinação e, de novo, a tua leitura toda, ela tá falando sobre defender aqui algo, defender a sua posição diante de um desafio ou de uma interferência aqui, tá? É sobre, novamente, proteção. Você precisa defender aqui uma postura, uma posição, seja dentro de um relacionamento, sobre quem interfere no relacionamento, sobre as interferências no trabalho, a sua posição do que você quer, defenda isso, tá? Porque aqui, mesmo que haja oposição, há necessidade de proteção aqui para que algo alcance sucesso, tá? É sobre você se manter firme, tá? E defender as suas ideias, defender os seus projetos, as suas próprias ideias, tá? É sobre não deixar aqui alguém roubar, porque o rato é alguém que rouba, tá? O rato, ele é sorrateiro, ele é muito parecido com uma raposa, ele só não é estratégico, tá? Mas o rato é alguém que rouba também na surdina, tá? É alguém que sai da toca à noite. Então tem roubos aqui, roubos energéticos, roubos materiais, é uma influência negativa. Então você precisa enxergar além do que os seus olhos veem. E aqui o tarô tá falando para mim que é uma energia silenciosa, é uma energia sutil, tá? Que você às vezes nem percebe essa interferência, tá? É uma energia sutil que às vezes você nem percebe, mas ela está acontecendo no seu campo energético, te sugando, tá? Te trazendo perdas que podem ser tanto materiais quanto emocionais, mentais, tá? É cansaço,
é inveja, é ansiedade, é gastos desnecessários, é estresse, tá? É pequenas coisas que do nada viram problemas enormes, tá? O 7, a energia dos atos, cruzando com o 7 de paus, fala sobre postura em defender o que é seu, mediante aqui um desafio, mediante a essa energia que ela é sorrateira, sutil, porque o rato, ele, você nem percebe, né, a presença do rato. Ele não faz barulho, ele não faz alarde, ele anda pelos cantos, porque ele quer passar por desapercebido, escondido aqui, tá? Mesmo que algo, alguém, uma situação se oponha ao que você deseja, se mantenha firme e defenda a sua postura, defenda o que você quer, defenda a sua posição, o jeito que, como que você pensa, o que você quer, a necessidade de você se defender. Aqui, no fundo do deck eu tenho uma árvore, né? E a árvore fala sobre, para mim tem a ver sobre crescimento. A árvore, ela não cresce de um dia para o outro, uma planta não vira árvore. Só que as raízes dela, quando estão bem fincadas no solo, quando elas estão bem profundas no solo, ela traz para vocês aqui sobre algo estável, né? É sobre algo estável, é sobre uma árvore, né? Uma planta bem plantada, vamos se dizer assim. Ela fala sobre saúde, sobre vitalidade, né? Também aqui é um convite a e para esse crescimento dessa árvore, antes que eu fale aqui sobre outra nuances que estão pedindo para mim aqui, raízes bem profundas, ela fala sobre você ter paciência, pois o que você está plantando a longo prazo darão ótimos frutos, tá? Então, é sobre você cuidar, espiritualmente falando, é sobre cuide, seja vigilante, tá? Aqui também tem uma orientação sobre a ancestralidade, tá? Buscar aqui a espiritualidade, a ancestralidade aqui, porque a ancestralidade ela tá querendo mostrar, a espiritualidade tá querendo mostrar para você que algo é possível, tá? Algo é possível, desde que você tenha paciência, tá? Porque os resultados não vão ser imediatos diante de algo, tá? A carta aqui o resultado não vai ser imediato, mas se você tiver cuidado e constância, isso dura, tá? É sobre profundidade. É sobre algo duradouro, mas que pede paciência, tá? E menos ansiedade. É sobre entender que é sobre uma estrutura interna. Então aqui algo precisa ser defendido, protegido, tá? Eu vou trazer aqui, como eu senti presença aqui, interferência energética aqui, alguém tá... alguém acha que é dono de ti, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, alguém acha que pode ditar as regras de como você vive, do que você faz.
Vou puxar aqui o tarô da vovó cigana, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que o baralho fala aqui sobre essas energias aqui, tá? O que mais, tarô? Que tem a se acrescentar aqui diante dessas interferências aqui. Os ratos também simboliza traição também, perda, traição, no sentido sobre alguém agindo nas suas costas, tá? O cachorro. Proteção espiritual, tem um guia aqui, tá? Um mentor. A pimenteira fala sobre conversas, fofocas, inveja aqui. Tem uma energia de inveja, então tem aqui proteção aqui, tá? Sobre inveja. Inveja, fofoca. O médico. O médico fala sobre corte cirúrgico, né? O médico, ele é alguém que tem habilidade, né? Me trouxe essa nuance aqui, mas eu vou entender mais sobre isso aqui, tá? Calminha aí, deixa eu só tirar as outras duas energias que eu quero aqui, tá? Lembrando, curta, comente, compartilha, interaja aí com o canal, tá? É importante e ajuda, né, com que outras pessoas também cheguem essa mensagem. O poço. E o galo. O fundo do deck, sapo, homem com cavaleiro marrom, os ovos, homem com cavaleiro amarelhado, a vela, cornucopia, a escada, a tesoura fechada e a cadeira. Alguém tá querendo tomar, tem magia para fechar aqui um caminho, tá? Mas tem uma clareza, tem alguém aqui querendo impedir aqui, tá? A sua subida. A cadeira fala sobre alguém esperando aqui, talvez o efeito de alguma magia acontecer, tá? Eu vou pegar o livrinho aqui, gente, porque eu quero entender melhor aqui o que é esse médico no centro da sua leitura. Tanto a pimenteira quanto o sapo fala sobre inveja, sobre negatividade, sobre macumba, tá? Perigo, armadilha, nas intenções, tá? É uma ação aqui na tentativa de desestruturar, tá? A vidas ou as defesas psicológicas do consulente, tá? O conselho aqui é buscar a força interior e não dar poder, foi o que a gente falou a leitura toda, tá? E não dar poder a nenhum tipo de negatividade para não ser atingido. Mostra que estratégias poderão ser exercidas com êxito para despistar aqueles que consciente tentam atrapalhar a vida ou os negócios do consulente. O que tá no oculto aqui, tá? O médico.
aqui simboliza, ele pode falar de um guru, de um curandeiro, o médico em si, se a gente estivesse falando de doença, que não é o caso, mas pode falar sobre um psicólogo, um terapeuta, um sacerdote, né, um cartomante, um guru é uma cartomante, algo desse tipo, né? Alguém com habilidade ou habilidoso. Lembra que eu falei para você, o médico é alguém habilidoso. Aqui que pode restaurar, seja saúde física, psicológica e espiritual aqui, tá? Então, um guia, aqui pode ser um guia. Tem a carta do cão que fala sobre isso, tá? Um guia espiritual aqui que ele pode restabelecer. Então, você pode buscar conselho e orientação sobre o que fazer diante dessa situação com um guia espiritual, através do tarô, tá? Através do oráculo, né? O oráculo tá aqui, é sobre informações. Então, essa leitura aqui, ela já pode ser o conselho do que você fazer, tá? Esta carta revela a continuidade, a perseverança e a constância sobre tudo que a gente está falando. Refere-se à saúde, à energia holística do consulente, tá? Deixa eu ver aqui o pulso. É sobre proteger aqui a sua riqueza, né? A cornucopia tá no fundo do deck. É sobre sua sorte, seus tesouros, a sua bênção, a sua ascensão, a escada no fundo do deck também fala sobre a subida, a melhora, tá? Mas é segundo o posicionamento. A cadeira é sobre a espera. Num contexto aqui é sobre você esperar, né? Mas também é alguém que está à espera, tá? Alguém que tem paciência aqui. Essa energia, ela é paciente, tá? Eu vou ler todas as nuances que estão colocadas aqui, né? Todas as energias que estão colocadas aqui. A pimenteira fala sobre fofoca, confusão, maledicência, quer dizer, mentira. Maledicência também fala sobre a má intenção da pessoa e falas maldosas no intuito de desestabilizar e até de tirar a moralidade de alguém, né? Desestabilizar moralmente também alguém, tá? Muitas das vezes essa carta se refere a alguém que pode ter o sexo oposto ao seu aqui, tá? Mostra provocações que não devem ser aceitas, assim como falsos testemunhos, como calúnias ou conversas e palavras comprometedoras. É uma carta excelente por outro lado, no que diz respeito aos prazeres dos sentidos. Mesmo assim, qualquer excesso será efeito prejudicial. Sob este símbolo, aparecem prioridades que precisam ser dinamizadas ou indiscrições que resultarão em desapontamento. O pulso. Descida, queda, quebra material, fraqueza moral, decadência, dificuldades, encobrimento da consciência e prejuízos. Mostra atividades de trabalhos e poucos lucrativos ou realizadas de modo mais difícil. Por outro lado, quando chegamos ao fundo do poço, a única possibilidade de movimento é ascender. Por isso que no fundo do deck temos aqui a escada sobre crescimento, tá? O impulso obtido no fundo do poço pode levar a maiores alturas e a utilidade de aprendizado.
Influências do passado, da infância ou do inconsciente podem atuar, como a tirada dessa carta. Pode indicar que é profundo e, portanto, não aparece de imediato. Lembra que eu falei sobre energias sutis, tá? Que vem acontecendo de forma gradativa, que você não perceba. O galo, ele anuncia, o galo, ele é mensageiro, tá? Lembra que numa passagem bíblica, né, fala quando Jesus ele é traído pelo seu discípulo, quem anunciou a traição foi o cantar do galo na madrugada, às 3 da madrugada. Às 3 da madrugada é onde quem trabalha com energias negativas tem o hábito de fazer as coisas no sentido de prejudicar, porque nós temos aqui macumba, nós temos trabalho aqui, tá? Mas nós temos 2 cavaleiros e os 2 cavaleiros estão na mesma direção, aqui trazendo clareza. A vela fala sobre clareza, sobre colocar limite e proteger aqui os seus ganhos, os seus projetos, tá? Porque tem uma ascensão para você, tá? É sobre o corte aqui de alguém que está esperando a sua queda, tá? Então tem a proteção de um guia espiritual que vem trazer essa informação para você e fala aqui, né? Que essa leitura ela pode ser aqui a chave para você compreender o que estava acontecendo na sua energia e talvez você nem percebesse, tá? Aqui tem uma influência que vai ser cortada a partir aqui de você, a partir dessa leitura, tá? Mas precisa de uma ação sua também. Para finalizar aqui a leitura, vamos finalizar aqui com sobre o seu campo espiritual, né? Como é que tá aí o seu campo espiritual, sobre o seu espiritual. Tarô dos orixás, tá? Deixa eu fazer o corte aqui pra gente finalizar a sua leitura. É importante que você fique até o final da sua leitura. Aqui o pedido é sobre proteção, corte, e é um corte cirúrgico, habilidoso, o seu guia, o seu mentor, o sacerdote aqui, alguém, né, ajuda aqui para cortar, né, essa influência aqui. Se mantenha firme, tá? Que existe, né? Você vai se sentir traído, né? A Imperatriz, energia de Iemanjá. Nós temos aqui Câncer. Câncer, Virgem, Capricórnio. Tem Capricórnio na mesa. Tem alguém de Capricórnio na leitura. Cinco de copas no centro, o eixo do mundo. Aqui é sobre oferendas, que você pode estar fazendo oferendas aqui. Para essa entidade, esse guia espiritual aqui, cortar aqui, tá? Essa interferência ou desfazer esse trabalho, essa macumba aqui, porque tem a macumba, tá? Tem trabalhos espirituais que foram feitos, foram magias feitas, então aqui você vai precisar fazer aqui também, tá? Oferendas aqui ao guia espiritual no intuito de cortar aqui o que foi feito, tá? Trabalhar com seu guia aqui.
cajado de Exu, é para Exu que você vai fazer, tá? O cajado de Exu simboliza proteção, tá? Tá vendo? Tem várias cabaças aqui, a cabaça no espiritual simboliza proteção, tá? O cajado de Exu fala sobre limite, tá? Então é sobre estabelecer limite, porque quando Exu bate o cajado dele no chão, ele tanto abre portais, como ele também estabelece e ele firma a sua energia no local e no ambiente, tá? Mais uma, por favor. Vocês podem ter aqui ligação com Iemanjá, tá? E Iemanjá fala sobre limpeza, purificação, sobre se limpar dessa energia, tá? A sacerdotisa, temos energias de touro aqui, tá? Que é Nanã. É sobre sabedoria, é sobre intuição, porque a sacerdotisa é alguém intuitiva. No fundo do deck nós temos a força, energia de leão, tá? Então é sobre persistência, coragem aqui, se manter de pé, tá? Se manter firme. Temos a energia de Yansan, que Yansan trazendo transformação, mudanças aqui. Os ventos de Yansan levam para longe, né? Bem isso que estão falando para mim, assim, as energias. Yansan é o vento que sopra para longe e também que modifica e transforma o cenário. Também ela muda energia, tá? É uma energia de impacto, né? Bom, Libra, é o que eu tenho para vocês, é o que o eclipse vem falando, é sobre rupturas aqui, tá? Ruptura e você aqui se libertar de algo que te atrapalha, a grosso modo falando, algo que te atrapalha aqui. Você vai precisar trabalhar aqui com o seu mentor aqui, tá? Se você se perguntou no meio da leitura, como é que você se livra disso daqui? É o teu mentor. É o teu mentor aqui, tá? E também é ele quem te ajuda aqui a estabelecer limite, finalizações, também como concretizações e o sucesso aí, tá? A estabilidade material, financeira, mental, porque o Rei de Ouros é alguém que é não só o espiritual, mas o mental também junto aqui, tá? Estabilidade emocional, mental, espiritual aqui, tá? Seu guia também te ajuda isso nos seus projetos, nos seus planos também. Tá bom, Libra? É isso que eu tenho para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.